Boa tarde, pessoal. Nós vamos iniciar nessa aula de hoje o encerramento da unidade 4 relacionada com a formulação diferencial. Nós vimos nessa unidade 4 que as equações que governam o escoamento dos fluidos, ou seja, aquelas equações que calculam campos de velocidade e os campos de pressão, são equações diferenciais parciais de difícil solução matemática, conforme nós comentamos nas últimas aulas. O que nós vamos ver hoje é a transição da formulação diferencial para a formulação integral, partindo das equações de quantidade de movimento e buscando uma formulação mais simples, que também consiga relacionar velocidade e pressão, consiga trazer essa relação entre velocidade e pressão, de forma que a gente possa calcular essas variáveis. E de uma forma mais prática, mais aplicada a problemas práticos de engenharia. Então, essa equação que nós chamamos inicialmente de equação de energia, que depois chamaremos de equação de Bernoulli, ela é uma das equações mais usadas na prática dos problemas hidráulicos de engenharia civil. E nós vamos ver que a simplicidade dela é um grande atrativo para a sua aplicação e que a perda de precisão é uma perda de precisão que pode ser corrigida e nós vamos corrigir, ou seja, nós vamos sair de um conjunto de equações complicadas, vamos passar para uma equação mais simples. Obviamente a gente perde precisão nesse tipo de procedimento, mas a gente vai corrigir essa equação de forma que a gente tenha precisão. Então essa equação de Bernoulli é a equação que nós utilizamos em cálculos hidráulicos, em projetos de sistemas hidráulicos de engenharia civil, até problemas complexos, como por exemplo sistemas de geração de energia hidrelétrica, sistemas de redes de distribuição de água, etc. Certo? Bom, vamos ver então quais são os princípios que vão nos levar à chamada equação da energia. Antes disso, nós precisamos fazer aqui uma definição de fluido real e fluido ideal. Obviamente, todos os tipos de fluido que nós vamos trabalhar são fluidos reais, mas na teoria existe um tipo de fluido que é o fluido ideal. Vamos fazer a definição então dos fluidos reais. Fluidos reais são fluidos que escoam sofrendo resistência ao escoamento. Nós vimos que o fator que expressa, que dá resistência ao escoamento desses fluidos é a viscosidade, certo? Então a viscosidade é aquela propriedade pela qual os fluidos têm resistência a escoar. Então, os fluidos reais têm viscosidade. São viscosidades, às vezes, altas para fluidos como óleos, petróleo, concreto, por exemplo, ou viscosidades baixas para fluidos como a água, o álcool ou o ar, por exemplo. Mas os fluidos reais têm viscosidade, ou seja, a sua viscosidade não pode ser desprezada, certo? Com perfis sujeitos a distribuições de tensões cisalhantes não nulas, ou seja, pessoal, uma vez que há viscosidade, haverá tensões cisalhantes. Então, no escoamento dos fluidos reais, há tensão cisalhante entre partículas de fluido. E o cálculo, conforme nós vimos, parte ali da lei de viscosidade de Newton, Tal é igual a μ du dy. É a viscosidade vezes o gradiente de velocidade. Ou seja, se nós tivermos, por exemplo, aqui uma parede sólida, vamos imaginar que aqui a gente tem uma parede sólida, e a partir dessa parede sólida a gente traça um certo perfil, haverá diferenças de velocidades entre as diferentes partículas de fluidos que escoam a certas distâncias da parede sólida, certo? Vimos lá na unidade 1 que vale a condição de não deslizamento, então aquela partícula de fluido que está em contato com a parede tem a velocidade da parede, mas à medida que as partículas de fluido se afastam das paredes, há uma tendência das suas velocidades aumentarem, havendo assim um perfil de velocidade, certo? Então nós teríamos aqui um perfil de velocidade, considerando essa direção, por exemplo, a direção x, um perfil de velocidade pontual, de velocidade u. Havendo diferença entre essas velocidades u, haverá tensão cisalhante entre elas. Então nós temos, para escoamentos de fluidos reais, um perfil de velocidade que se desenvolve a partir das paredes. Os fluidos chamados de fluidos ideais são aqueles fluidos que escoam sem sofrer qualquer resistência, portanto, com tensões cisalhantes nulas. Então, nesses fluidos chamados de ideais,
o que nós consideramos é que a viscosidade desse fluido ela tem um efeito desprezível no seu escoamento. Então, nós pegamos aqui a viscosidade e consideramos essa viscosidade igual a zero. Então, o que seria um fluido ideal? É um fluido que escoa sem resistência, portanto, um fluido que escoa sem viscosidade, um fluido que não tem viscosidade e que, além disso, tem também uma massa específica constante. Essa segunda condição, massa específica constante, é uma condição comum, né? Uma condição até comum. Muitos fluidos escoam com massa específica constante, exceto em sistemas estratificados. Mas fluido com viscosidade zero, essa realmente é uma condição ideal. E sendo ideal, é uma condição que não existe na prática, tá? Então, sempre que falarmos de fluido ideal ou também fluido invícido, esse é um outro termo muito usado para se tratar de fluidos ideais, né? Invícido, vamos anotar aqui, ó, invícido. São aqueles fluidos, então, que têm viscosidade igual a zero, né? Sem viscosidade, invícido, sem viscosidade, com viscosidade igual a zero. São os fluidos ideais. No perfil de escoamento de fluido ideal, por exemplo, se tivermos aqui a parede, como não há resistência do fluido, né, das próprias partículas de fluido, escoamento, elas escoam sem sofrer resistência, nós vamos notar que o perfil de velocidade ele tenderia a ser uniforme. E nem chegaria a valer aqui a condição de não deslizamento, ou seja, essa partícula de fluido na parede teria velocidade, não teria velocidade nula. E uma vez que as velocidades são todas iguais, ou seja, o perfil de velocidade pontual é todo igual, percebam que todas as velocidades U são iguais, não há gradiente de velocidade, então du dy é igual a zero e a tensão cisalhante seria anulada, certo? Então, obviamente, pessoal, esse tipo de perfil que a gente visualiza aqui embaixo, ele não é real, ele não existe, porque é um perfil válido para um fluido ideal. Bom, por que nós estamos fazendo essas definições? Porque para partir das equações de Navier-Stokes e simplificar essas equações, nós chegamos a comentar que é necessário fazer uma série de hipóteses. E uma das hipóteses simplificadoras que foram feitas é justamente considerar o fluido como um fluido ideal. Então, nós vamos partir dessa hipótese, que é uma baita hipótese simplificadora, mas é muita simplificação isso, falar que o fluido é um fluido ideal, né? E depois vamos corrigir isso futuramente. Quando essa hipótese foi feita, lá no século XIX, pelo menos teoricamente não parecia ser algo tão surreal assim, né? Por exemplo, o pessoal achava que um escoamento de água poderia se desprezar a viscosidade da água porque achava que a água não era tão viscosa. Mas quando isso foi confrontado, quando os cálculos, né, advindos da consideração de um fluido ideal foram confrontados com resultados práticos, medições de campo, por exemplo, nas redes de distribuição de água, nos canais, nos sistemas pressurizados das indústrias e medições em laboratório, as equações não batiam, os resultados calculados pelas equações não batiam. E o grande causador disso foi considerar o fluido como um fluido ideal. Então, por isso, essa hipótese simplificadora que faremos a seguir, ela deverá ser corrigida. E nós vamos corrigir e vamos destacar o momento onde a gente vai fazer essa correção. Tudo bem, pessoal? Bom, então vamos ver como chegaremos aí nas equações ou na equação da energia. Então vamos partir aqui da condição de um fluido real, onde nós temos ali as equações de Navier-Stokes, as equações de quantidade de movimento deduzidas aí nas últimas aulas, na situação, na abrangência diferencial, dentro da abordagem diferencial dos escoamentos. Então nós vimos que são 3 equações que corresponde à aplicação da segunda lei de Newton, levando, então, as equações de quantidade de movimento ou equações de Navier-Stokes. Falamos que são equações muito completas, obviamente, só de bater o olho a gente vê, né? Vamos ver aqui quais são os termos e ver o que a gente pode simplificar quando a condição sai de fluido real e vai passar para a condição de fluido ideal. Essa primeira parcela, essas primeiras parcelas aqui da esquerda, elas são as parcelas transientes, são parcelas que representam a variação das velocidades com o tempo, ou a possibilidade dessas velocidades sofrerem mudanças com o tempo.
Nós fizemos diversas descrições de escoamentos transientes, inclusive citando alguns exemplos na unidade 3, naquela unidade introdutória à dinâmica dos fluidos, certo? Então, ali nós citamos várias condições onde os regimes são transientes. São regimes onde essas velocidades sofrem alterações com o tempo. Então, essas parcelas das equações, elas conseguem modelar um regime de escoamento transiente. Essas próximas parcelas aqui do meio, no primeiro membro, são as chamadas parcelas advectivas. Elas representam ou modelam o mecanismo de advecção do transporte de massa, ou seja, o transporte de massa numa direção e sentido bem claros. Nós chamamos tudo isso de advecção, certo? Então, essas parcelas advectivas das equações de Navier-Stokes modelam o transporte de massa de fluido pelo mecanismo advectivo, pelo mecanismo de advecção. Vindo aqui para o segundo membro da equação, nós temos aqui os gradientes de pressão, as variações de pressão no espaço, as variações de pressão dinâmica no espaço. Então, a equação ela também cobre casos onde essas pressões podem variar no espaço. Esses são casos, inclusive, muito comuns nas nossas aplicações de engenharia civil. Nós vamos perceber futuramente que as pressões sofrem grandes variações ao longo do espaço, ao longo de um escoamento. E esses gradientes de pressão estão ali para modelar esse tipo de comportamento. As seguintes parcelas aqui, as parcelas onde aparecem a viscosidade dos fluidos, conforme nós podemos notar em todas elas, são as parcelas difusivas ou viscosas, obviamente pelo fato de aparecer ali a viscosidade do fluido. Então elas vão representar o quê? Aquela resistência que o fluido sofre ao seu escoamento, certo? Portanto, pessoal, fluidos que não têm viscosidade não vão ter essas parcelas difusivas. E, finalmente, nós teríamos ali as parcelas de campo, que são termos fonte, representando forças de campo por unidade de peso de fluido. Como, por exemplo, na direção vertical, nós teríamos Bz como sendo menos o peso específico do fluido para representar a força de campo peso, o campo gravitacional. Bom, o que vai acontecer quando a gente vai fazer, então, a passagem, a consideração de que o fluido pode ser um fluido ideal, um fluido sem viscosidade, fluidos invíscidos. Nos fluidos invíscidos, é possível eliminar todas essas parcelas aí das equações de Navier-Stokes. Percebam que as parcelas que foram eliminadas, elas aparecem aqui no fundo, mas bem apagadas, elas são aquelas parcelas onde existia ali a viscosidade dos fluidos. Então, perdemos a viscosidade, o efeito da viscosidade dos fluidos, ao eliminarmos da equação essas parcelas, ou seja, essas equações, ao fazerem cálculos de velocidade e pressão, não mais enxergariam a viscosidade dos fluidos. Seriam equações válidas, portanto, para fluidos ideais. Essas equações, que são as equações de Navier-Stokes, porém escritas desprezando-se as parcelas viscosas, são chamadas de equações de Euler. Então, o que são as equações de Euler? Nada mais são do que as equações de Navier-Stokes, mas válida para fluidos ideais, para fluidos sem viscosidade, certo? E é a partir das equações de Euler que nós vamos modelar e construir a equação da energia, no seguinte fluxograma. Antes de comentar o fluxograma, nós precisamos fazer aqui a lembrança da definição de linha de corrente, na unidade 3, essa definição de linha de corrente ela foi dada também. Nós vamos aqui repetir, porque esse termo linha de corrente ele vai entrar também nessa demonstração. A linha de corrente é uma linha virtual que auxilia a visualizar o comportamento do escoamento, os padrões de movimento que um determinado escoamento tem. Então, são linhas imaginárias que permitem a gente visualizar o padrão de comportamento de um escoamento, os movimentos que ocorrem ali em determinados trechos do escoamento. Teoricamente, a linha de corrente é uma linha imaginária que tangencia os vetores de velocidade ao longo do escoamento. Então, se nós pegarmos diferentes pontos aqui, onde nós temos ali os vetores de velocidade, e traçarmos linhas tangentes a esses vetores de velocidade, nós temos ali um conjunto de linhas de corrente. Só para isso ficar mais claro, vamos ver esse vídeo aqui, que é uma simulação computacional de um trecho de escoamento no reservatório Capim Branco 1,
utilizando um programa que é o chamado ECHAS. É um programa do Exército dos Estados Unidos e de uso livre, um programa bastante interessante. Então, nós visualizamos aqui, a partir de linhas de corrente, padrões de escoamento num trecho do rio Araguari dentro do reservatório do Capim Branco. A gente percebe aqui, por exemplo, a tendência do fluido passar de montante para jusante e a tendência de existirem zonas de recirculação. Se nós voltarmos aqui o vídeo, nós podemos perceber que nessas reentrâncias há a tendência de surgirem zonas de recirculação, onde o fluido tende a recircular, ou zonas mortas. É isso que esse zoom vai mostrar aí para a gente. Perceba que na parte de cima, as linhas de corrente mostram o fluido escoando no sentido montante-jusante, mas nessa zona de reentrância há uma tendência de recirculação de fluido. Nós vamos ver aí com esse zoom de uma forma mais clara. Então surge aqui aquilo que na prática é chamado de zona morta, né? Não é uma zona de velocidade zero, mas é uma zona onde o tempo de residência do fluido, até parar aqui o vídeo, é uma zona onde o tempo de residência do fluido é maior do que nas outras. Se aquela partícula de fluido que escoa aqui em cima, depois de 1 hora, ela já está lá na frente, já foi longe, a partícula de fluido que escoa nessa zona morta, nessa zona de recirculação, ela vai ficar aqui por um longo tempo de residência. Então, ela vai ficar aqui por um bom tempo, certo? E a gente consegue visualizar isso a partir desse artifício aí das linhas de corrente. Bom, feita essa lembrança dessa definição, nós vamos agora para o fluxograma que nos levará à equação da energia. Partiremos então das equações de Navier-Stokes, ou seja, a equação da energia, que é uma equação que relacionar a velocidade e pressão, ela parte de outra equação fundamental, uma equação mais forte, que também relaciona velocidades e pressão. São as equações de Navier-Stokes, certo? A partir das equações de Navier-Stokes, nós vamos fazer aquela hipótese básica de que nós temos o escoamento de um fluido ideal, um fluido, portanto, que tem viscosidade igual a zero. Então, essa hipótese ela é aplicada, né? Então, nós partimos da equação de Navier-Stokes e vamos fazer aí a suposição de que o fluido é um fluido ideal. E chegaremos na equação de Euler, nas equações de Euler, certo? A partir das equações de Euler, que são equações válidas para fluidos invíscidos, para fluidos ideais, nós vamos fazer a integração dessa equação ao longo de uma linha de corrente. Ou seja, nós vamos selecionar uma linha de corrente específica, por exemplo, uma linha de corrente, vou desenhar aqui de verde, ó. Vamos imaginar que a gente selecione essa linha de corrente e a gente vai acompanhar o escoamento das partículas ao longo dessa linha de corrente específica, selecionada, esquecendo as outras linhas de corrente que existem no escoamento, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Ou seja, nós vamos focar numa linha de corrente e vamos resolver as equações de Euler ao longo dessa linha de corrente específica, que nós vamos chamar aqui de direção S, uma direção genérica qualquer. Integrando a equação de Euler, ou seja, resolvendo a EDP, que é a equação de Euler, equação diferencial parcial por integração, ao longo dessa linha de corrente verde específica, nós vamos chegar na equação da energia. Então, é esse o procedimento feito para que nós possamos trabalhar com essa equação, que é uma equação, conforme já foi falado, mais simplificada, mais fácil de ser manuseada matematicamente e que relaciona velocidade e pressão. Bom, então como que nós vamos fazer? Já considerando que o fluido é um fluido ideal, um fluido invíscido, sem viscosidade, nós vamos considerar ao longo de uma linha de corrente qualquer, uma linha de corrente que chamaremos aqui de direção S, uma direção genérica, certo? Então, nós temos aqui uma linha de corrente que existe um elemento de massa infinitesimal de fluido, dm, que vai se movimentar ao longo dessa linha de corrente, certo? Então, esse elemento de massa infinitesimal de fluido, ele tem ali uma massa dm. Essa massa dm, ela pode se relacionar com o seu volume a partir da massa específica que ele tem, né? Então, sabemos que a massa específica é a massa pelo volume, portanto, dm é igual a ρ vezes dvol, onde dvol é o volume desse elemento infinitesimal que está se movimentando aqui ao longo dessa linha de corrente. No movimento desse elemento,
ele obviamente sofrerá a ação da força-peso, né? Então, esse elemento, por ter massa, dm, terá um certo peso. Então, atuará sobre ele aquela força do campo gravitacional, a força-peso. E esse peso trará influência na movimentação desse elemento de fluido, que vai se deslocar entre posições sucessivas, que nós chamaremos ali de posições ds, né? Então, ds seria um deslocamento infinitesimal desse elemento de fluido de massa dm. Nós vamos partir aqui para o nosso bloco de anotações, para que a gente possa trabalhar com mais liberdade a demonstração dessa forma, mas é justamente isso que nós vamos analisar. A movimentação de um elemento de fluido de massa infinitesimal dm ou de volume infinitesimal dvol ao longo dessa direção genérica S sob a ação da aceleração da gravidade do seu peso. Vamos lá. Bom, então aqui nós repetimos o nosso desenho anterior, mas de uma forma mais detalhada. Nós vamos verificar que o elemento de massa dm, ele escoa ao longo da linha de corrente S com uma certa velocidade, vs, certo? Então, se nós retornarmos, por exemplo, lá para o PowerPoint, esse elemento de massa de fluido, ele tem aqui uma velocidade que nós vamos chamar de vs, velocidade ao longo dessa linha de corrente. Essas vs podem ser diferentes entre uma posição e outra. Nós estamos chamando aqui genericamente de vs para dizer que a velocidade desse elemento de fluido ocorre nessa direção S, direção dessa linha de corrente. Voltando lá ao bloco de anotações, certo? Vamos chamar a direção Z de direção vertical, conforme a gente vem falando. Então, nota que a direção S, ela faz com a direção Z um certo ângulo, né? Pode até ser a direção vertical, mas isso seria uma direção muito particular. Então, nós partimos do princípio que a direção S pode não ser a direção vertical, para trabalharmos um caso mais genérico, certo? Então, a direção Z é a direção vertical. Nós temos aqui a atuação da força-peso sobre o elemento e esse peso, ele tem uma componente, nessa força-peso, ela tem uma componente na direção S, né? Seria um peso de S, um peso na direção S, que seria a força-peso vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo formado entre a direção vertical e a direção da linha de corrente S. Nesse sentido, nós vamos pegar a equação de Euler e escrevê-la simplesmente ao longo da direção S, né? Então, a equação de Euler escrita ao longo da direção S, ela terá aqui o termo de temporal, a derivada temporal, ρ dvs dt, o seu termo advectivo, né? Então temos aqui o termo transiente, aqui o termo advectivo, ρ vs dvs ds, veja que nós estamos considerando apenas a direção S, então tudo que foge dessa direção é zero, é desprezível, e por isso nós estamos eliminando aquelas outras parcelas advectivas das equações de Euler, certo? Então aparece essa parcela advectiva na direção S. O segundo membro, ele tem um gradiente de pressão, que aparece sempre com sinal negativo, então menos dp ds. Importante destacarmos esse zero para mostrar que o fluido é um fluido ideal, ou seja, nós desprezamos aqui todos os termos viscosos, os termos onde apareciam a viscosidade. E aparece aqui a força de campo, né? Vamos lembrar aqui que o BS, ele é uma força de campo por unidade de peso de fluido na direção S, né? Então, seria uma força de campo por unidade de peso de fluido, por unidade de volume de fluido, tá? Não de peso. E é justamente, então, na modelagem desse termo de campo BS que nós vamos trabalhar agora, certo? Então, veja bem, BS é uma força de campo por unidade de volume de fluido. A força de campo que atua na unidade de volume dvol é a força-peso, mas a força-peso ela é vertical, ela não atua diretamente na direção S.
Mas, se pegarmos a força-peso e multiplicarmos pelo cosseno de θ, a gente projeta essa força-peso na direção S, calculando ali esse termo aqui, que é uma componente dessa força na direção S. Né? Vamos chamar isso aqui de peso de S, peso na direção S, certo? Então, essa componente peso na direção S, ela seria igual a força-peso vezes o cosseno do ângulo θ, por unidade de volume de fluido. Então, nós temos que dividir por dvol, que é o volume desse elemento de massa dm. Tudo bem, pessoal? Importante chamarmos atenção aqui para o sentido do deslocamento. O deslocamento ele ocorre no sentido favorável da direção S, e veja que a força-peso ela ocorre no sentido contrário do sentido positivo do eixo vertical Z que nós prefixamos. A gente coloca o Z de baixo para cima, crescendo de baixo para cima, isso que é o normal, né? Mas a força-peso é de cima para baixo. Né? Então, veja que essa componente peso de S, ela vai exercer aqui uma certa resistência à movimentação dessa partícula de fluido dm, porque ela fica contrária à direção S. E para expressar isso, nós vamos colocar aqui um sinal negativo. Veja que peso de S não é favorável à direção S, por isso aparece ali o sinal negativo. Próximo passo é a gente calcular aí quanto vale o peso desse elemento de massa dm, certo? Então, o peso é igual ao elemento de massa dm vezes a aceleração da gravidade. Aqui vezes o cosseno do ângulo θ, tudo isso dividido por dvol. Bom, veja que o volume dvol aparece no denominador e nós vamos fazer com que ele apareça também no numerador, e é justamente a partir da relação entre massa e massa específica, certo? Então, no lugar de dm, nós vamos substituir ρ dvol e aí a gente consegue eliminar o dvol da nossa equação. Então, ela vai ficar assim, menos ρ dvol, isso é o valor de dm, né? Vezes o g, vezes o cosseno do ângulo θ, tudo isso aí dividido por dvol. Aí o dvol corta com dvol e a gente tem ali um cálculo um pouco mais enxuto para o termo de campo BS. Ele vai valer então menos ρg vezes o cosseno de θ. Ou sabemos que o produto entre a massa específica e a aceleração da gravidade é o peso específico menos o gama vezes o cosseno de θ. Então, é menos o peso específico do fluido gama vezes o cosseno do ângulo θ. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, o que nós precisamos agora trabalhar é no valor desse cosseno do ângulo θ, tentando relacionar esse cosseno com o deslocamento sofrido pelo elemento de fluido ao longo da direção vertical. Então, nós vamos fazer aqui um novo desenho para que isso fique de forma mais clara. Vamos imaginar aqui que a gente tem aqui o elemento de fluido numa posição inicial, aqui o elemento de fluido numa posição final, mesmo elemento de fluido aqui numa posição final, e a gente teria ali a linha de corrente S, pela qual esse elemento de fluido escoa. Né? Então, ele escoa ali ao longo dessa direção S. Veja, pessoal, que esse elemento de fluido ele sofre, então, um certo deslocamento, que nós vamos chamar aqui de ds, entre uma posição, a montante, e uma posição, a jusante. Esse deslocamento, ele vale ds. E a esse deslocamento ds, corresponde também um deslocamento vertical. Veja que dessa posição inicial para essa posição final, o elemento de fluido subiu. Então, ele sofreu aqui um deslocamento vertical. E é justamente esse deslocamento vertical que nós vamos relacionar com o cosseno desse ângulo θ. Esse deslocamento vertical que chamaremos aqui de dz, um deslocamento verificado ao longo da direção z. Vamos lembrar que aquele ângulo θ é o ângulo formado entre a direção vertical e a direção S. Então, nós temos aqui o ângulo θ. E dessa maneira, o cosseno desse ângulo θ
ele pode ser relacionado com os deslocamentos ao longo da direção S e o deslocamento ao longo da direção Z, certo? O cosseno de θ, ele pode ser escrito como dz ds. E é justamente essa relação que nós vamos substituir aqui, né? E chegaremos ali a um termo de força de campo, que também está relacionado com a mudança de posição da massa de fluido, que é isso que a gente está estudando em suma, é mudança de posição de massa de fluido, é escoamento de fluido, né? Então, nesse sentido, ó, o termo BS, ele vai ser escrito assim, como sendo menos o peso específico do fluido, menos o gama, vezes dz ds. Certo? Então, nós vamos transportar isso aqui para a equação de Euler na direção S, levando o termo BS, que nós acabamos de deduzir, para essa equação, certo? Então, nós vamos voltar aqui à equação de Euler. Voltando a Euler. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Voltando, então, à equação de Euler, nós teremos a equação da seguinte maneira. Rho dvs dt, o termo transiente, mais Rho vs dvs ds, o termo advectivo. Isso aqui vai ser igual a menos o gradiente de pressão na direção S. Eu já vou deixar ali o zero de lado, né? Que seria um termo viscoso, menos o termo, ou mais o termo de campo, que vale gama vezes dz ds. Então, nós temos aqui a equação de Euler escrita já para essa condição ao longo dessa linha de corrente. Aqui a gente vai fazer uma outra simplificação. Nota que a equação já parte da simplificação de fluido invícido, fluido ideal. Nós vamos aqui fazer a simplificação que o regime de escoamento é permanente, tá? Então, vamos considerando regime de escoamento permanente. O que seria isso, pessoal? Um regime de escoamento onde nada varia com o tempo, tá? Então, nós vamos considerar regime permanente, onde aquelas variáveis, velocidade e pressão, não se alteram com o tempo, né? Então, no regime permanente, nós temos a anulação de uma parcela dessa equação, justamente aquela parcela que depende do tempo. Então, no regime de escoamento permanente, o termo dvs dt vai ser igual a zero, certo? Então, daqui em diante, considerando essa hipótese de regime permanente, que nós vamos até destacar aqui, a equação de Euler, ela fica escrita da seguinte maneira: Rho vs dvs ds vai ser igual a menos dp ds menos gama dz ds. Nós podemos rearranjar essa equação levando aí, por exemplo, tudo para o primeiro membro, certo? Então, nós podemos escrevê-la assim, ó. Rho vezes vs dvs ds mais dp ds mais gama dz ds vai ser igual a zero. Feito isso, a gente vai passar aqui para esse procedimento, que é o segundo procedimento do fluxograma que foi mostrado. Nós vamos aqui fazer a integração dessa equação ao longo dessa linha de corrente, ou seja, nós vamos integrar a equação que nós acabamos ali de mostrar, certo? Então, nós vamos fazer a integração dessa equação ao longo da linha de corrente. Então, vamos anotar aqui, ó. Vamos fazer a integração na direção S. Bom, vou até copiar aqui para a gente aproveitar que a equação foi escrita.
tá? Integrando a equação na direção S, o que nós vamos fazer é integrar as parcelas aí dessa equação, né? Então, nós temos ali algumas parcelas e vamos fazer a integração dessa parcela. Então, ó, seria a integral de ρ ds dvs ds ao longo da direção S. A integral de dp ds ds ao longo da direção S. A integral de gama dz ds vezes ds ao longo da direção S. Nota, pessoal, que de forma até interessante, o ds que aparece aqui, que é o elemento de integração, ele acaba cortando com ds do denominador dessa equação. Então, o ds aqui corta com esse ds. Esse ds aqui também corta com esse. E esse ds aqui vai cortar com esse ds. A nossa equação vai ficar simples e já de uma maneira que pode ser resolvida analiticamente, né? Então, vai ficar da seguinte maneira. Veja o seguinte, ó, massa específica, ela está dentro da integral. Essa massa específica, ela é constante, porque o fluido ideal é um fluido que, além de ter viscosidade nula, ele tem também massa específica constante. Sendo constante a sua massa específica, ela pode sair de dentro da integral. Então, fica o ρ vezes a integral de Vs dvs. Deixa eu só melhorar aqui meu dvs. Deslizou dvs. Mais a integral de dp. Veja que o gama também pode sair da integral, porque o gama é a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Sendo constante a massa específica, o peso específico também é constante, né? Então, ele sai da integral, fica o gama vezes dz. Tudo isso aqui igual a zero, certo? Então, nós vamos resolver essa integração. Veja que resolver essa integral é algo relativamente simples. Nós poderíamos até fazer aqui uma substituição para ficar mais claro. É como se isso aqui fosse uma integral, essa primeira integral aqui, uma integral de x dx. Quanto que vale a integral de x dx? X ao quadrado sobre 2, certo? Só que em vez de x, a nossa variável chama vs, né? Então, é uma solução relativamente simples para essa integral aí. Se nós seguirmos, né, aqui seria, por exemplo, a integral de dx, ó. A integral de dp seria equivalente à integral de dx. A integral de dx é x, certo? A integral de dz seria equivalente à integral de dx, e é x. Então, essas integrais, essas três integrais que aparecem ao longo desse nosso procedimento, elas podem ser resolvidas analiticamente de maneira simples, né? Então, o resultado dessa integração vai nos dar o seguinte. ρ Vs ao quadrado sobre 2, né? Então, Vs ao quadrado sobre 2. Esse seria o resultado da primeira integração, da primeira integral, mais a integral de dp é p, mais o gama vezes a integral de dz. A integral de dz é z. E tudo isso, logicamente, vai ser igual a uma constante. As constantes apareceram porque nós não definimos os limites das integrações, né? Então, daqui vai resultar uma constante, daqui vai resultar uma constante, daqui vai resultar uma constante, que somada vai dar uma constante qualquer, que nós chamaremos aí de constante. Então, essa constante ela vai aparecer pelo fato de não termos delimitado os limites de integração. Certo, pessoal? Bom, finalmente, nós vamos pegar essa equação e vamos dividir pelo peso específico do fluido, para chegarmos na forma mais usual que a equação é encontrada na literatura, tá? Então, nós vamos pegar essa equação aí, ó, vamos dividir tudo, dividir toda a equação pelo peso específico do fluido, por gama. Então, dividindo a equação por gama, vamos lembrar que gama é igual a ρ vezes g, né, o peso específico vezes a aceleração da gravidade, a equação ela vai ficar assim, então. Ó, ρ Vs ao quadrado sobre 2 vezes ρg, que é o gama, mais P sobre ρg,
que é o gama, mais gama vezes Z, dividido por ρg, que é o gama. Logicamente, vai ser uma constante, essa constante que aparece aí, dividido por ρg. Então, veja que dividimos tudo pelo produto da massa específica pela aceleração da gravidade, que é o peso específico do fluido, certo? Aqui vai cortar o ρ com esse ρ. Aqui simplesmente não corta nada, mas nós vamos chamar isso aqui tudo de gama, essa é a forma mais usual que aparece na literatura, e aqui o ρ vezes g é o gama, corta com o gama aqui, certo? Então, a nossa equação ela vai evoluir para o seguinte formato, ó, Vs ao quadrado sobre 2 mais P sobre gama mais E. Tudo isso aqui vai ser igual a uma constante dividido por outra constante. É uma constante dividida por outra constante, que é o peso específico do fluido. Então, nós vamos chamar isso aí de CTE. É uma constante CTE. E essa aqui, ela é a equação da energia, certo? Então, veja que é uma equação simples, que por hora ela consegue relacionar tanto a pressão quanto a velocidade do fluido. Uma equação muito mais simples do que a equação de Navier-Stokes, as equações de Navier-Stokes e também do que as equações de Euler, certo? Então, nós temos aqui a chamada equação da energia. Dúvida até aqui, pessoal?